E aí, galera, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo dos princípios do direito do consumidor, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o princípio da boa-fé objetiva no âmbito das relações de consumo. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem. Então, dando sequência ao nosso estudo, segundo princípio das relações de consumo é o princípio da boa-fé objetiva. Princípio esse que está positivado, que está previsto no artigo 4º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. O princípio da boa-fé objetiva, ele representa o padrão de conduta que se espera que o fornecedor pratique no âmbito das relações de consumo. Então, esse princípio da boa-fé objetiva, ele tem muito mais aplicação, muito mais valor para o fornecedor, né? Não que não se aplique ao consumidor, não é isso. Mas esse princípio da boa-fé objetiva, no âmbito das relações de consumo, ele traduz aquele padrão, ele traduz as regras de conduta que o fornecedor deve praticar no âmbito das relações de consumo. As condutas dos fornecedores devem ser condutas éticas, condutas que respeitem a expectativa dos consumidores na relação de consumo. Tudo bem? Então, como nós estamos falando de boa-fé objetiva, nós estamos aqui falando de comportamento, nós estamos falando de conduta, né? Sobretudo, aquela conduta, aquele comportamento que deve ser praticado pelos fornecedores, tudo bem? Aqui já fica para você o alerta de que a boa-fé subjetiva, ela não é princípio do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Então aqui nesse vídeo o que nós vamos abordar com profundidade é o princípio da boa-fé objetiva. Tudo bem? E aí, eu preciso explicar para você aquilo que a doutrina mais moderna chama de funções da boa-fé objetiva. Vou chamar a nossa tela para a gente poder esquematizar tudo bonitinho para você. Muito bem, então o segundo princípio que nós estamos trabalhando é o princípio da boa-fé objetiva. Tudo bem? Princípio da boa-fé objetiva. Vou até grifar aqui, tá? Que é o princípio que está previsto no artigo 4º, inciso de número 3 do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando aí que a boa-fé subjetiva não é princípio no CDC. Pois muito bem, quando nós falamos em boa-fé objetiva, nós estamos falando do padrão. Estamos falando do padrão de conduta, tudo bem? Padrão de conduta de quem? Do fornecedor ou dos fornecedores, né? Porque todos os fornecedores nas relações de consumo são obrigados a respeitar, a observar o princípio da boa-fé objetiva. Os fornecedores, eles devem se comportar nas relações de consumo de forma ética, respeitando as expectativas do consumidor naquela relação jurídica, naquela relação de consumo. Tudo bem? E aí a gente precisa conhecer aquilo que a doutrina vem chamando de funções. Funções da boa-fé objetiva. Tudo bem? Funções da boa-fé. E a primeira função da boa-fé é justamente a chamada função
interpretativa. Função interpretativa. Tudo bem? O que significa essa função interpretativa, né? Alguns doutrinadores aí chamam de critério hermenêutico. Critério hermenêutico, tá? Então, dependendo aí do doutrinador que você usa, função interpretativa da boa-fé ou também conhecido como critério hermenêutico. Bom, aqui é o seguinte, havendo dúvida quanto à interpretação de regras ou cláusulas contratuais, deve-se sempre adotar aquela interpretação que esteja alinhada com a boa-fé objetiva. Então, havendo dúvida na interpretação, pode ser na interpretação de uma lei, mas pode ser também uma dúvida na interpretação de um contrato, né, uma cláusula contratual. Se eu tenho duas interpretações possíveis da lei consumerista ou do contrato consumerista, eu preciso adotar aquela interpretação que esteja de acordo com a boa-fé objetiva. Tudo bem? Pois muito bom. A segunda função é o que nós chamamos de função integrativa da boa-fé. Função integrativa da boa-fé. Essa função é a função de criação de deveres jurídicos. Deveres jurídicos. Como assim, professor? Criação de deveres jurídicos. Ora, significa que o princípio da boa-fé objetiva faz surgir aquilo que nós chamamos de deveres anexos. Deveres anexos. Tudo bem? Ou, como alguns também chamam, né, deveres laterais, em relação às relações contratuais, né? Em relação, melhor dizendo, às relações contratuais regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, esses deveres anexos são deveres que dizem respeito às relações contratuais. Tanto é que se você estuda direito civil e você passou aí pelo estudo da teoria geral dos contratos no direito civil, certamente você já deve ter lido sobre esses deveres anexos, né? Professor, esses deveres anexos, eles são exatamente o quê, né? Veja, foi-se o tempo em que os únicos deveres que deveriam ser obedecidos no âmbito dos contratos seriam os deveres expressamente previstos nos contratos. Não. Quando você firma um contrato, além daqueles deveres que estão expressamente contidos no contrato, você tem outros deveres, deveres anexos, deveres que não estão previstos de maneira expressa no contrato, mas que, em razão dessa função integrativa da boa-fé objetiva, são deveres que surgem no âmbito das relações contratuais, como, por exemplo, o dever de informação, você tem o dever de cooperação, o dever de cuidado, Mas, professor, o contrato que eu assinei não fala nada sobre esses deveres. Sim, é por isso que eles são deveres anexos. Eles não precisam estar expressos no contrato. Eles decorrem naturalmente das relações contratuais.
por força da função integrativa da boa-fé. Tudo bem? Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem julgados entendendo que o princípio da boa-fé objetiva se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo a obediência aos deveres anexos. Esses deveres anexos ou deveres laterais, eles são uma decorrência lógica do princípio da boa-fé objetiva. Tudo bem? Então, no caso, por exemplo, do dever de cooperação, só para a gente dar um exemplo, né? Cooperação entre as partes. Significa que as partes elas devem agir reciprocamente com lealdade, tudo bem? Dentro da relação contratual. Então, por exemplo, se eu compro um determinado produto, né? Eu compro uma geladeira, e aí essa geladeira ela vem com um defeito, ela vem com um problema, tá? Seja lá qual for. E aí eu desejo entrar em contato com o fornecedor para resolver aquele problema, né? Ou a troca do produto, ou o reparo do produto, enfim. Veja, por mais que no contrato não esteja previsto dever de cooperação, nesse caso o fornecedor ele deve cooperar com o consumidor para que eles consigam chegar a uma solução para aquele problema. Entendeu? Uma solução para aquele problema. Inclusive, a doutrina que sustenta esses deveres anexos, né, diz que se os deveres anexos forem violados, nós teremos a chamada violação positiva do contrato. Violação positiva do contrato. Então, se você estiver numa prova, se você estiver num concurso e o examinador te pergunta o que é a violação positiva do contrato, você tem que dizer, significa a violação dos deveres anexos. Alguns utilizam o termo adimplemento ruim do contrato, né? Essa teoria, ela tem muita força no direito alemão, né? No código, inclusive, alemão. E aqui no Brasil nós adotamos, hoje essa teoria ela é amplamente adotada, né? Claro que nós estamos utilizando a teoria dos deveres anexos aqui no âmbito das relações de consumo, porque é o nosso foco. Mas nos outros contratos, né, nos contratos em geral, esse dever anexo, ele também existe. Então, se eu for lá para os contratos do direito civil, compra e venda, doação, locação, empreitada, todos esses contratos geram deveres anexos também. E aí, para a gente concluir, a última função é a chamada função de controle. Função de controle. Essa função de controle, ela limita direitos subjetivos. Limita direitos subjetivos. Ela limita a atuação do fornecedor. Ela limita a atuação do fornecedor. Então, por exemplo, né, se o consumidor celebra com um determinado fornecedor um contrato, né, e eu tenho cláusulas contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva, essas cláusulas contratuais serão nulas. Tudo bem? Então, se eu tenho um contrato de consumo, como é que eu vislumbro a função de controle da boa-fé objetiva? É simples. Se a cláusula contratual violar a boa-fé objetiva, essa cláusula contratual ela é nula. Então, essa função de controle, ela funciona como um limite, né? Funciona como um limite à atuação do fornecedor.
Ela serve para limitar a atuação do fornecedor. Tudo bem? Muito bem, meus amigos. Então, nesse vídeo, nós estudamos o princípio da boa-fé objetiva no âmbito aí das relações de consumo. Portanto, o fornecedor, ele tem o dever de agir, de ter um comportamento ético dentro das relações de consumo. E muito importante, não se esqueça dessas 3 funções da boa-fé objetiva. Beleza? Espero que você tenha gostado e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo.